Na história corintiana, o pioneirismo de alguns jogadores é bem marcante. No caso do Corinthians, podemos lembrar de Luiz Fábio, o primeiro jogador que marcou um gol na sua história, em 1910, no primeiro jogo, vitória de 2-0 contra o Estrela Polar. Mas quando lembramos dos primeiros grandes craques do Corinthians, não há como negar que se trata de Amilcar Barbouri e Manuel Nunes, o famoso Neco. Hoje vou entrevistar o filho de Amilcar Barbouri, o senhor Amilcar Barbouri Filho, que recordará grandes momentos do seu pai na trajetória corintiana dos anos 10 e também nos anos 20. Boa noite, senhor Amilcar. Tudo bem? Boa noite, Maurício. Sabemos, senhor Amilcar, que o seu pai nasceu na cidade de Rio das Pedras, em 1893, e iniciou sua carreira em São Paulo em times como Galopino, Belo Horizonte e o mais famoso antes do Corinthians tinha sido o Botafogo do Bom Retiro. Fala um pouco dessa fase, principalmente no Botafogo, senhor Amilcar. O Botafogo foi uma das fases mais interessantes, porque o Botafogo era considerado um quadro arruaceiro, briguento, o que levou no final a polícia a fechar o Botafogo, e isso então ocasionou a ida do meu pai para o Corinthians em 1912. Aí, em 1912, ele inicia a carreira no Corinthians, jogando já no primeiro quadro, correto? E no ano seguinte acontece aquele momento importante, que é justamente quando o Corinthians disputa 2 jogos eliminatórios para fazer parte do Campeonato Paulista, contra o Minas Gerais e o São Paulo Futebol Clube, da época, que não é o São Paulo que conhecemos hoje. O seu pai, juntamente com o Neco, ele entra no final da competição de 1903. O que o seu pai comentava sobre esse início de Corinthians, esses primeiros jogos no nosso time, senhor Amilcar? O que ele dizia é que os primeiros jogos foram difíceis, porque eles eram considerados quadros não da elite, como era, por exemplo, o Germânia. Então, para eles era muito difícil ter que galgar o lugar deles entre os outros quadros de São Paulo. O Corinthians, no caso, era o time do povo, tentando se firmar na elite paulistana. Não esqueça que o Corinthians começou como o time do povo e continua até hoje. Aí surge em 1914 e é justamente neste ano que o Corinthians conquista o seu primeiro campeonato paulista, inclusive de forma invicta, cujo seu quadro era formado por Aristides, Fulvio Casimiro Moral, Pólice, Bianco César, Américo, Pérez, Amilcar, Aparício e Neco. O que o seu pai dizia sobre esse esquadrão, senhor Amilcar? Os jogadores do Corinthians, ele considerava como excepcionais. Inclusive, o próprio Neco, por exemplo, era meio garoto. O meu pai trouxe o Neco dos segundos quadros do Corinthians para a principal, porque o meu pai tinha uma visão fantástica sobre a possibilidade de futebol. E ele achava que o garoto merecia. E no ano de 1914, o Corinthians disputa sua primeira partida internacional contra o Torino da Itália. Inclusive, o Vittorio Pozzo, que foi técnico italiano depois, ele fez grandes elogios ao time corintiano. Foi um momento também histórico da história corintiana, não é mesmo, senhor Amilcar? Eu não entendi bem sua pergunta. Eu comentei que em 1914 o Corinthians faz a sua primeira partida internacional
contra o Torino da Itália. E na época do Torino jogava o Vittorio Pozzo, que anos depois foi treinador bicampeão do mundo em 34 e 38. Ele, inclusive, o Sr. Amilcar, comenta que o Corinthians era um time que poderia jogar facilmente na Europa, devido aos seus grandes valores. Seu pai tinha boas recordações também desse jogo? O meu pai, nesse jogo, porque o Torino, as outras partidas que ele fez aqui em São Paulo, ele ganhou facilmente. Agora, quando ele enfrentou o Corinthians, aí foi difícil. E olha, ele ganhou de quanto? 2-1. Já teve alguém de peito e raça para poder enfrentar um campeão europeu. Aí em 1915 o Corinthians não disputa o Campeonato Paulista e em 16 volta sendo mais uma vez campeão invicto. E é justamente nesse ano de 16 que Amilcar Barbuí e Neco são pela primeira vez convocados pela seleção brasileira. Inclusive são os primeiros jogadores do Corinthians que são convocados, né, Sr. Amilcar? Exatamente. Esse jogo foi muito importante porque, inclusive, eles ganharam nesse ano a Taça Hebe, que foi um feito grandioso para o Corinthians. E na seleção, os dois, apesar de eles terem já praticamente sido eliminados no primeiro jogo, mas valeu a abertura. Aí em 1917 o Corinthians continua forte nos campeonatos, mesmo não sendo campeão, e em 18 acontece um feito importante na história do Corinthians, que é justamente a construção do seu primeiro estádio oficial, que é o da Ponte Grande, da qual o seu pai tem uma participação muito importante, Sr. Amilcar. Não só meu pai, todos os jogadores participaram do aplanamento do campo, a colocação dos gradis, dos gols. Foi obra dos jogadores. Nesse ano 18 também acontece um feito importante na história do Corinthians, que é justamente a primeira partida interestadual que foi contra o Flamengo. Uma vitória de 2-1 na Rua Paissandu. Exatamente. Então, no ano de 1918, o Corinthians ele faz a sua primeira partida interestadual contra o Flamengo do Rio, que foi uma vitória de 2-1 lá no próprio Rio de Janeiro, na Rua Paissandu. Esse primeiro jogo, o Corinthians ganhou do Flamengo. Já é parte histórica, porque de lá para cá, quantas vezes se enfrentaram, ganha um, ganha outro, mas não é a rivalidade, mas o congraçamento entre quadros. Isso vale a pena. Um fato importante também da história corintiana é justamente os primeiros símbolos, da qual o Sr. Hermógenes, irmão do seu pai, seu tio, tem uma grande contribuição. Ou seja, foi ele que desenhou, se eu não me engano, os 3 ou 4 primeiros símbolos do Corinthians. 4. Desde o primeiro, depois a complementação. Ele fez os 4 primeiros distintivos, porque o irmão Hermógenes era corintiano também. Inclusive, Sr. Amilcar, acho que foi justamente nessa época, 1918, que o seu pai deixou de ser centroavante para se tornar centro-médio, uma posição que conhecemos hoje como médio-volante. E ele se tornou, na sua época, no futebol amador, o maior centro-médio do futebol brasileiro.
ele se tornou o maior, chamava-se naquela época Centeralfo, hoje Centro Médio, mas ele inclusive, pelo que ele jogou, ele foi considerado pelos cronistas internacionais como um dos 5 melhores centro-médios do mundo. E como era o estilo de jogo do seu pai, Sr. Amilcar? Ele não era afobado, ele era calmo. A visão de jogo dele era fantástica, cabeceava muito bem, porque desde que ele cabeceasse, o gol praticamente estava decretado. Aí em 1919 acontece um momento histórico do futebol brasileiro. O Brasil já tinha sido campeão da Copa Rock em 1914, mas o primeiro grande título do Brasil foi em 1919, a conquista do Sul-Americano no estádio das Laranjeiras. E o seu pai, juntamente com o Neco, eles tiveram uma grande contribuição nessa conquista. O seu pai, principalmente, naquela famosa partida contra a Argentina. A famosa partida contra a Argentina. O negócio estava muito difícil, porque os argentinos jogavam bem fechados. As jogadas dele praticamente estavam sempre delineadas. Então aconteceu um fato importante. O goleiro da Argentina, sempre que pegava a bola, batia até o limite do campo e jogava diretamente para o alvo esquerdo dele. O meu pai, percebendo essa jogada, numa delas ele se adianta, pega a bola e com o goleiro no limite do campo, ele bate por cobertura. Quando o goleiro da Argentina percebeu, a bola já estava dentro do campo. Diga-se de passagem, esse foi um dos gols que o Pelé nunca conseguiu marcar. Além dessa importante partida, teve também os 2 jogos finais contra o Uruguai. E no primeiro jogo, o Uruguai estava ganhando por 2-0, e outro grande jogador nosso, Manuel Nunes, o Neco, marcou os 2 gols do Brasil. E na final, todo mundo lembra do gol de Arthur Friedenreich, mas que foi uma jogada construída pelo Neco, que driblou todos os jogadores uruguaios até a linha de fundo, centrou, acho que o Heitor deu uma cabeçada, o goleiro uruguaio chamado Saporite defendeu, sobrando ao Friedenreich, que fez o gol do título. Ou seja, foi praticamente um título bem corintiano, né, senhor Lucas? Foi título bem corintiano e olha, muito sofrido, porque, diga-se de passagem, esse gol já foi nas prorrogações. Então, os 2 quadros já estavam muito cansados, mas valeu o coração corintiano. Começa 1920, anos 20, considerado por muitos um dos maiores da história corintiana. Amilcar e Neco ainda faziam parte do grande time corintiano daquela época. Em 1920 o Corinthians vai bem no campeonato, inclusive é uma goleada histórica de 11-0 contra o Santos, né? A maior goleada da história do Corinthians, mas ainda assim não é campeão. No ano seguinte, em 1921, tem uma vitória sobre o time do Internacional Paulista por 12-1, ou seja, o jogo do Corinthians mais fez gols na sua história. Aí acontece o ano dourado, 1922, ano da Semana da Arte Moderna de São Paulo. E em 22, acontece mais uma convocação para o Sul-Americano de Futebol, realizada pela segunda vez no Brasil. Além de Amilcar e Neco, também são convocados
a convocada ala esquerda corintiana da época, Tatu e Rodrigues. Exato. E o seu pai, também fazendo parte do time, Sanduca, ele também guardou boas recordações desse segundo título. Guardou e muito boas recordações, porque para ele 1922 acabou sendo um ano cheio, porque ele ganhou esse campeonato sul-americano e ganhou também o campeonato paulista, que foi o famoso campeonato ano do centenário. Em 1922, além desses dois títulos que o São Amilcar conquistou, teve também o primeiro campeonato brasileiro de seleções, em que seu pai foi campeão pela seleção paulista na época. E esse campeonato do centenário da independência foi decidido já em 1923, vencendo justamente o paulistano de Friedrich, que era considerado um dos grandes times da época. E o Corinthians venceu por 2-0, gols de Tatu e Gambarota. Deve ter sido uma comemoração, uma festa inesquecível, né, senhor? Isso, exatamente. E que festa que foi! Era tudo para eles, não é? A escalação do Corinthians na final era a seguinte: Mário, Rafael e Deodébio, Gelindo, Amilcar e Fiasca, Pérez II, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. E em 1923, o Corinthians é bicampeão paulista, praticamente com a mesma escalação, apenas alterando Colombo para o gol corintiano no lugar de Marinho. O primeiro bicampeonato da história corintiana. Eu não sei se você percebeu o negócio, o Neco, eu acho que tirando o centroavante, ele jogou em todas as posições da liga. De fato, o Manuel Nunes, o Neco, era um jogador completo, né? Tendo capacidade para atuar. Porque a primeira participação dele foi justamente como ponta esquerda, né? Depois que ele passou a jogar mais no meio, como meia direita, como meia esquerda. Mas falando também de 1923, além do bicampeonato, teve um outro bicampeonato, que foi o bicampeonato do Campeonato Brasileiro de Seleções pela Seleção Paulista. Ou seja, 1922, 1923, anos inesquecíveis da história corintiana e também anos inesquecíveis de Amilcar e Neco. E olha, foi anos inesquecíveis mesmo, porque os dois acho que fizeram em grande parte o nome do Corinthians. Eu calculo. Em 1924, o Corinthians é tricampeão paulista e Amilcar Barbieri já não era mais jogador do Coringão. Então essa é uma pequena parte da história corintiana no seu início, nos anos 20. Muito obrigado. Sempre para a glória, jogar, é conquistar os muros da vitória, proclamar nosso perdão, é alvinegro e sempre a de brilhar, flutuar, pedir para a grandeza e glória do Brasil.